Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica veicular. Na aula de hoje, dando prosseguimento ao nosso tema de mecânica da frenagem, vamos ver um pouquinho mais das equações que descrevem qual que é o comportamento dinâmico de um veículo quando ele sofre o efeito da frenagem. Vimos, então, qual era a definição de freio, para que ele servia, alguns tipos de freio, qual que era a definição segundo a norma brasileira, o que a gente tem que respeitar. Por exemplo, a desaceleração de um freio é bem importante para a gente, porque não pode ser uma desaceleração muito alta, por causa de conforto, e também não pode ser muito baixa, por causa de segurança. Alguns tipos de freio a gente viu. O que é o elemento principal para a frenagem? É o atrito do solo com o seu pneu. Então, isso é o principal. Mais do que isso, você não vai conseguir. Não adianta você melhorar o disco de freio o melhor possível, a pinça de freio a melhor possível, que não vai alterar o fato do atrito do chão com o seu pneu. Vimos também quais eram os pontos críticos, que era a massa e a velocidade. Segundo a norma brasileira, vimos também qual era a desaceleração recomendada, qual que era a desaceleração dos carros mais desenvolvidos que a gente tem. Vimos quais eram os princípios dos tipos de freio, que tinha um tipo de freio mecânico, um de serviço, cada tipo de freio desse fazia um serviço diferente. Então, aqui a gente tem o freio hidráulico, tem o freio pneumático, tem a opção de ter o freio hidropneumático também. Vimos aqui quais eram os tipos de freios. Tem o de serviço, o de emergência, o retarder, o freio motor, o freio de estacionamento. Cada um deles tem uma função. Às vezes você tem alguns num certo veículo e outros você não tem, né? Porque às vezes não é necessário ter tantos tipos de freio no veículo. Vimos que é importante também a manutenção de um freio, porque é um elemento que não pode falhar. Se for para escolher alguma coisa para falhar, é melhor a gente escolher que falhe o motor do que falhar o freio. Vimos os tipos de manutenção, que são aquelas planejadas e as não planejadas, que a gente separa lá naquelas corretivas, nas preventivas, preditivas, cada uma delas a gente viu as possibilidades dela. A corretiva é a pior possível, é aquela que você estraga, você não tem muito o que fazer, que pode gerar grandes acidentes. Tem aquela preventiva e tem a preditiva. A preditiva é aquela que utiliza sensores para você ver a condição que está seu freio, o nível de fluido de freio, o indicador de desgaste, ou qualquer outra coisa, nível de vibração, tudo isso serve como indicadores. Assim como lá na Fórmula 1 eles têm indicador de temperatura de freio. Quando a temperatura do freio está muito alta, o que vai acontecer é perder desempenho. Por isso, eles têm esse indicador para falar para o piloto lá assim, olha, maneira aí, não anda tão atrás de um carro, pega mais fluxo de ar para resfriar os freios. É mais ou menos isso que acontece. Eles têm essa indicação lá no painel, né? Assim como a gente, nos nossos carros, tem algumas indicações também no nosso painel. Aí, com isso, a gente começou a calcular a carga nos eixos quando a gente está frenando. Quando a gente está frenando, o que acontece? A carga de um eixo vai transferir para o outro e assim por diante. Tem a transferência de carga. A transferência de carga, a gente viu bem aqui, ó. Essa é a transferência de carga quando o veículo está frenando. Vimos também que a força aerodinâmica ajuda, a resistência aerodinâmica ajuda na frenagem. A situação dos freios na dianteira. Com os freios na dianteira, a gente tem uma condição que a gente desenvolve
a força ali na dianteira, a força de frenagem na dianteira, que é essa fórmula aqui. Se for na traseira, a gente tem outra fórmula. E se por um acaso for um freio nas 4 rodas, que nem a gente tem tradicionalmente nos nossos veículos, essa fórmula é um pouco mais simples. Vimos como que se calcula a desaceleração do nosso veículo. A desaceleração está aqui para os freios na dianteira, para os freios na traseira, essa aqui, e para o freio nas 4 rodas, a gente tem essa condição. Beleza. Eu tenho que apenas lembrar onde que eu parei com vocês. Eu preciso dar uma olhadinha aqui rapidinho e já volto. 30 segundinhos aí, eu acho que eu já consigo. Para em parâmetros de frenagem, bem aqui mesmo. Nos parâmetros de frenagem, a gente viu aqui também nossas forças de frenagem. No caso aqui, considerando o freio nas 4 rodas, que foi o nosso ponto de partida. Definimos o que era o índice de frenagem. O índice de frenagem, então, vai ser a porcentagem de relação da força frontal com a força traseira de frenagem, que é epsilon, aqui, que a gente calcula dessa forma. Quando o veículo está se deslocando num plano, e a gente desconsiderando o efeito aerodinâmico, a gente vê que dá para calcular a aceleração dessa forma, a desaceleração dessa forma. E com isso a gente modifica ali nosso parâmetro de frenagem, nosso índice de frenagem, o epsilon. Lembrem que vai depender do coeficiente de atrito. Tudo isso depende do coeficiente de atrito do veículo. Ok. Que eu falei para vocês também, que aquele índice de frenagem, ele define qual que é a força tangencial que a gente tem que aplicar nas nossas pinças de freio. Então, qual é a força realmente que tem que ser projetada para parar o veículo naquela desaceleração? A partir disso, você vai projetar o pistão do cilindro mestre e também aqui da pinça de freio. A condição, a relação de Pascal, né? Beleza. Vimos aqui as desacelerações que são confortáveis para o corpo humano, mas vimos também que temos a norma brasileira para isso. Vimos aqui, ó, que uma frenagem com travagem frontal das rodas não prejudica a estabilidade do carro, mas com a travagem das rodas traseiras você vai prejudicar o seu veículo. A partir disso, mostrei aqui para vocês que a nossa pressão dinâmica é meio de ρv quadrado, ρ é a densidade do ar, e v é a velocidade do ar em um veículo, onde que em velocidades baixas a resistência aerodinâmica é muito baixa, e a gente tira isso da equação. Com isso, a gente define também, com os efeitos da aerodinâmica considerados para velocidades maiores, a gente vai chegar nessa equação da desaceleração do veículo. Então, vai ser uma equação um pouco maior. A gente tem essas duas constantes, duas simplificações nossas aqui, ó. Tem essas duas letras gregas, que é simplesmente uma forma de escrever isso sem ser muito grande. Então, a gente calcula esse θ aqui maiúsculo,
calcula essa letra aqui que eu não sei qual que é. E a partir delas, a gente joga aqui para encontrar a nossa desaceleração. A partir disso, temos aí, qual que é a definição da aceleração? É a variação da velocidade no tempo. E considerando que nosso coeficiente de penetração aerodinâmica, o Cx, ele vai ser constante com a nossa velocidade, ou seja, não vai variar. Se a velocidade está baixa, está alta, vai ser o mesmo Cx que a gente viu lá atrás. Com isso, a gente define aqui, ó, a variação da nossa posição no tempo. O que vai acontecer? De uma velocidade 1 até uma velocidade 2, essa é a desaceleração. Eu quero saber em quanto tempo que acontece isso. Então, dessa forma que eu consigo calcular em quanto tempo você para seu veículo, de uma certa velocidade até outra velocidade, e assim por diante, né? Se a gente integrar aquilo ali, vai sair com esse resultado. Esse é o resultado para você encontrar o tempo de frenagem que você está esperando. Por exemplo, eu te dar um exemplo lá falando assim, o carro tem uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele sai de uma velocidade de 90 km por hora e ele tem que chegar na velocidade de 20 km por hora. Você vai conseguir substituir esses dados aqui, a velocidade 1 e a velocidade 2, e todos aqueles outros fatores aqui na desaceleração, para que você consiga determinar. Ele faz esse de 90 km por hora até 20 km por hora em 7 segundos. Então, né, 7 segundos é esse tempo que você consegue calcular isso. Se você quiser imobilizar o veículo, você simplifica. Por quê? O V2 é zero. Se o V2 é zero, você retira toda essa parte aqui da equação. Você fica com a equação um pouco mais simples para calcular o tempo para chegar na velocidade zero. A aceleração também pode ser expressa através da posição, da distância percorrida. O que é a aceleração? A gente vai utilizar aqui, então, essa relação nossa. dv dt, eu estou colocando o ds em cima e embaixo. Então, estou multiplicando por 1. Por isso que eu coloquei o ds aqui desse lado, e o ds dt é o quê? A velocidade. Então, a variação da velocidade com espaço vezes a velocidade ainda dá aceleração. Porque eu tinha dv dt. E eu multipliquei por ds sobre ds. ds sobre ds é 1. Multiplicar por 1 não faz diferença em equação. Por isso que a gente acha esse valor aqui. Então, substituindo lá na nossa expressão, a gente acha o espaço percorrido para você sair de uma velocidade e chegar em outra. Mesmo caso, sair de 100 km por hora para chegar em 50 km por hora. Em qual espaço eu consegui fazer essa desaceleração de velocidade? A partir dessa fórmula aqui que a gente calcula. Então, se você, por exemplo, tiver o caso lá, você está numa pista, vamos supor uma pista de corrida, você quer que seu carro consiga parar em 50 metros naquela curva. Se você fazer o caminho inverso, você vai descobrir qual é a aceleração que você precisa estar. Ou qual é a velocidade que você precisa estar. E assim por diante. Dessa forma, você já faz um cálculo para o piloto, falando assim, olha, eu sei que a desaceleração do meu veículo é mais ou menos 25 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que o espaço que você tem que frear é mais ou menos ali. O que você vai ter que fazer, então, você vai frear naquele ponto exato para você chegar na velocidade de fazer a curva. Porque vocês lembram que tem a velocidade para fazer a curva para não deslizar e para não capotar. Se eu tenho essa velocidade que eu consigo fazer minha curva, eu consigo mensurar aqui onde que o piloto tem que frear. Eu te falo assim, exatamente nesse ponto aqui você tem que frear. É o máximo, é o melhor possível. Se você frear 5 metros para frente, você vai perder o ponto da curva. Se frear 10 metros para frente, você nem vai fazer a curva. É mais ou menos isso que acontece.
E passa-se esses dados para os pilotos. Os engenheiros vão lá, discutem, falando assim, ó, esse aqui é o ponto de frenagem. Se você frear certinho, a sua volta ideal vai ser mais ou menos aqui nesse ponto. Aí vai dar diferença de piloto para piloto para conseguir fazer uma entrega melhor de performance ou pior, ali dependendo da frenagem. Se o veículo ficar parado no final, a gente calcula dessa forma aqui. Beleza. E o que a gente está considerando? O tempo que foi calculado aqui, gente, não leva em consideração o tempo de reação, aquele tempo que o cara demora para ver o obstáculo e apertar o freio. Então, esse tempo não é considerado. É só considerado a distância da travagem, que é a distância que os freios estão acionados. Agora vamos para o balanço de energia do nosso freio. No que a gente viu antes, a gente viu que a nossa capacidade da frenagem é basicamente um limiar ali do coeficiente de atrito do pneu com a pista. Dependendo do coeficiente de atrito, você tem mais capacidade de frenagem ou não. Só que agora a gente vai fazer um balanço de energia levando em consideração a temperatura do freio também. Mais um fator para a gente colocar aí que é muito importante. Agora, se a gente... Vamos partir da primeira premissa. Nosso coeficiente de atrito é adequado. A preocupação com essa limitação da capacidade de freio vai ser simplesmente em absorver ou dissipar esse calor gerado pelo freio. O que é desejável para a gente? É que esse calor que é gerado ali no sistema de freio pelo contato do sistema de freio, e não no contato do pneu de solo, vai caracterizar um negócio chamado escorregamento do pneu sobre o solo. Então, a gente não quer que aconteça isso. E no sistema de freio, o calor é gerado na interface do contato ali, por condução, ou a geração de calor, né, porque é o contato das pastilhas de freio com o disco de freio na maioria dos casos, ou tambor também, né? E você vai ter a dissipação de calor de três formas. A condução, que é através do contato. Na convecção, que é através da movimentação de fluidos. Então, se você tem fluidos em contato movimentando, você tem a convecção. Um exemplo disso é a ventilação do freio. A ventilação do freio é importante porque aumenta o fenômeno da convecção. Quanto mais fluxo de ar, mais convecção, mais dissipação de calor. A radiação vai ser através da radiação térmica presente, por exemplo, o Sol. O Sol emite uma certa radiação, você tem radiação alfa, gama, certo? Um monte de radiações. Essa radiação também transmite, dissipa energia, né? Isso aqui é um exemplo da Fórmula 1, isso aqui é um freio da Fórmula 1. O que acontece? Essa é a entrada de ar do freio. Essa entrada de ar é altamente importante, porque a dissipação de calor principal acontece por convecção. Todo o fluxo de ar que vai passando ali no Fórmula 1 vai entrando aqui dentro e resfriando esse sistema de freio. Se por um acaso isso aqui é bloqueado por algum motivo, o freio vai começar a ficar vermelho até estragar. Aconteceu isso Eu vi isso acontecer com um brasileiro esse ano na Fórmula 2. Entrou, sei lá, um saquinho, um papel aqui dentro, e o freio do cara começou a ficar vermelho. Aí perdeu o freio porque não tinha refrigeração. Aí você via que uma roda tinha esse problema, as outras rodas não tinham. Porque foi bloqueado essa passagem aqui do ar para aumentar a convecção. Isso aqui é o disco de freio da Fórmula 1. O tamanho é limitado aqui, a espessura dele com 28 milímetros para todas as equipes. Esses buraquinhos aqui é para dissipação do calor também. E ele é feito de fibra de carbono.
A fibra de carbono só funciona em altas temperaturas para ter um atrito melhor. A partir de 300 graus, acho, se não me engano, o freio começa a ficar bom. Mas aí depois que passa de 700 ou 800, sei lá, aí o freio começa a ficar ruim de novo. Então ele tem uma faixa de trabalho que ele vai ficar bom, né? Isso aqui, um freio um pouco mais antigo, mas ainda não é tão antigo, não. É de alguma Ferrari dos anos 2010, eu acho, 2010, ou um pouquinho antes. Vejam que não mudou muita coisa. Esse aqui é um freio mais novo, né? Olha aquela quantidade de furinhos. Vai aumentando com o tempo, igual aquele gráfico que eu mostrei para vocês, do mais antigo para o mais novo. Quanto mais atual, melhor isso aqui vai ficando. Olha a entrada de ar aqui, ó. Ela é diferente, mas tem o mesmo propósito. Beleza. Quando a gente tem aquele calor que é gerado aqui do atrito da pastilha de freio com o disco de freio, a gente tem que ter a dissipação lá com todos esses elementos que eu listei para vocês, até que o seu sistema de freio atinja uma temperatura ótima. Por quê? O freio não funciona numa temperatura muito fria, nem numa muito quente. Ele funciona numa temperatura intermediária. E isso nos freios mais comuns, né? Você tem que atingir essa temperatura para trabalhar sempre na melhor faixa. Por isso a gente tem a refrigeração. Agora vamos analisar alguns tipos de frenagens. Essa aqui é a primeira frenagem moderada de longa duração. É aquela que você vai pisando mais tranquilamente, vai durando bastante. Se você... Um exemplo disso é quando você está na ladeira. Você está numa serra, descendo a serra, você está freando ali devagarinho, você não está acelerando, você não freia de uma vez. Isso é um exemplo que a gente vai analisar. O que acontece? A temperatura de operação desse sistema vai entrar num regime estacionário. Estacionário é aquele que não muda mais com o tempo. Você já está constante. Não vai variar a temperatura com o tempo. E a taxa de transmissão de calor vai ser constante também para o ambiente. Isso vai acontecer quando a diferença de temperatura do sistema de freio e do ambiente for atingir um determinado patamar. Então, quando as duas entrarem ali em equilíbrio, né, vai acontecer isso. E vai depender de alguns fatores. A massa dos freios é muito importante, a temperatura do ambiente que você está trabalhando, a área que é a área de dissipação de calor, se você tem aqueles furinhos lá para dissipação de calor, qual que é o tipo de freio, se é o atambor é mais complicado, porque é tudo fechado, ou de disco sólido, ou disco ventilado, que aí tem os furinhos. Qual é o material do disco, se ele é de aço, se é de ferro fundido, se é de aço inox, se é de cerâmica, de fibra de carbono cerâmica, ou só de fibra de carbono. Qual a velocidade que está o seu veículo e qual a massa do seu veículo. Tudo isso aqui influencia. E os nossos mecanismos lá de troca de calor, condução, convecção e radiação, eles vão agir na troca de calor de forma mais efetiva quando a gente analisa a condução e a convecção. Então, a radiação não é tão importante aí. Nesse caso, a gente vai excluir ela do nosso equacionamento. Na figura aqui que eu vou mostrar, na próxima aqui, vai ter o comportamento da troca de calor com um veículo que está num túnel de vento. Nessa figura aqui, esse valor adimensional, que vai ser a energia dissipada, dividido pela máxima energia dissipada no ensaio. Então, é a quantidade de energia que está sendo dissipada no momento sobre qual que é a máxima energia que ele consegue dissipar em todo o ensaio. Então, tá aqui, ó. Condição 1 é o local de máxima dissipação de energia. Vejam que a gente consegue essa condição quando a velocidade aqui já está um pouquinho mais alta, com a temperatura
mais alta, que é T1 menor que T2 menor que T3. Está errado lá na apostila também. Isso aqui a gente consegue ver a temperatura de equilíbrio do sistema de freio, a partir de uma certa temperatura e velocidade. Para o desenvolvimento disso, no modelo matemático, a gente vai utilizar aqui para a força de frenagem aquelas nossas resistências de rolamento, resistência ao aclive, aerodinâmica. E na maioria dos veículos é comum que a gente tenha uma ajuda do motor ou outro sistema para ajudar na frenagem. Né? Freio motor, que eu já falei para vocês, que a gente vai chamar aqui de força de frenagem adicional. Pode ser qualquer outra coisa. Recuperação de energia ou freio motor. A gente vai levar isso aqui em consideração para calcular a força de frenagem. A resistência ao aclive aqui também. Se a gente multiplicar essa equação pela velocidade real do nosso veículo, a gente vai ter esse resultado aqui. Onde que a gente vai encontrar esse PF, que é a taxa de conversão da energia cinética em calor. É o quanto da velocidade do veículo, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, está sendo transformada em calor. Beleza. Nessa equação aqui, ó, gente, essa equação, o termo do lado direito é a entrada de potência, o tanto que seu carro adiciona de potência, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o seu carro fornecendo de potência. E a parte da esquerda, a gente representa a frenagem. Então, essa parte aqui é a parte da frenagem que seus freios estão dissipando aquela energia. Beleza. Se a gente tiver numa velocidade baixa, o que acontece? A gente tira a resistência aerodinâmica. Sem resistência aerodinâmica, nossa equação fica mais simples. E você vai utilizar isso só em velocidades menores que 60 km por hora. Beleza, vemos esse caso. Próximo caso é a freada de emergência. Freada de emergência é aquela que aparece um obstáculo na sua frente, acontece um acidente na sua frente, você tem que parar de uma vez. Esse é o tipo de freada de emergência. É curta duração e a dissipação de calor também vai ser negligenciável, porque você tem que frear muito rápido. A dissipação de calor ali não vai interferir em muita coisa. Dessa forma, a gente vai falar que todo o calor que é gerado nessa freada vai ser equivalente à energia cinética que o veículo está naquele momento. A formulação disso vai ser baseada aqui na variação da energia cinética. Tá aqui, ó, gente, que é a base da equação mv quadrado sobre 2, de uma velocidade inicial para uma velocidade final. Então tá aqui, ó, quando a gente substitui esses dados, levando em consideração que o delta é a inércia de translação equivalente, aquilo que não foi dado no exercício, G é a aceleração da gravidade, VI é a velocidade inicial, VF é a velocidade final. Se por um acaso a nossa frenagem imobilizar o veículo, fica mais simples. Fica com essa fórmula aqui para calcular a energia cinética. E lá da termodinâmica básica, o que a gente tem? A quantidade de calor, o fluxo de calor. Peraí, o que aconteceu aqui? Meu negócio abriu, fechou aqui sem querer. Não sei o que aconteceu, mas fechou aqui sem querer. Da termodinâmica, quando a gente quer calcular a capacidade térmica de um corpo, a quantidade de calor, de acordo com uma variação de temperatura, a gente utiliza aquela fórmulazinha básica Cm delta T. O C é o calor específico do material. Então, cada material que for feito freio aqui é um calor específico diferente. M é a massa do corpo, que a gente quer frear, e delta T
é o aumento de temperatura. Na hora que a gente substituir essa energia aqui, ó, que é toda transformada em calor, no Q, a gente vai conseguir ver qual é a variação de temperatura para isso. Então, você consegue ver quanto que o seu freio vai esquentar ou vai resfriar através disso aí. Com esse equacionamento, a gente consegue determinar também qual que é a massa do disco ou do tambor com aumento de ΔT. Se eu te falar assim, você vai fazer um projeto em que a temperatura aqui não pode passar de 160 graus. Então, a partir disso, você vai lá e projeta o seu freio e fala, o seu freio tem que ter uma massa de 1,5 kg. Pronto, com isso você vai sair com uma parte da geometria do seu freio. Com isso, você vai determinar aqui, ó, qual que é o peso do freio dianteiro e o peso do freio traseiro. Lembrando que o epsilon é o índice de frenagem. A partir disso, você determina qual que é o tamanho do disco ou do tambor. Essa aqui é a variação de temperatura da dianteira e da traseira. Você pode calcular aqui. É só isolando, né? Isolando esse ΔT aqui para o caso da dianteira e para a traseira. Ou, genericamente, você pode colocar aqui, ó, dianteira ou traseira. Os dois são muito parecidos. E se o veículo for parar no final, a gente fica um pouquinho mais simples também. Então, isso aqui é o peso do freio dianteiro e o peso do freio traseiro, o GF1 e o GF2. Agora, já vimos aí quais são os componentes do freio, né? O freio a disco, como é que ele funciona. Ele tem o pistão aqui do nosso disco de freio, que ele é determinado através da força que tem que agir nesse pistão. Com a força que tem que agir nesse pistão, a gente determina a geometria para ver qual é o princípio de Pascal aqui. O princípio de Pascal é aquele princípio lá do macaco hidráulico, aquele que você coloca uma pequena força e consegue sair com uma grande força através das relações de ar. Temos a pinça, as pastilhas de freio, que ficam em contato com o disco de freio. Você aperta o pedal, passa no hidrovácuo, o hidrovácuo vai para o cilindro mestre, do cilindro mestre, que está em contato aqui com o reservatório na parte de cima, vai então para o seu sistema de freio. Então está aqui, ó, seu cilindro mestre, ele vai ser conectado diretamente nas suas pinças de freio, ou calipers, que a gente fala em inglês, para você dimensionar isso tudo. No freio tambor, acontece que você tem como se fosse uma capa por fora, que é o tambor em si, e por dentro você tem as sapatas com as lonas. As lonas é o que fica em contato com o tambor. A lona é praticamente a mesma coisa da pastilha. Você tem aqui um cilindro também, que você vai dimensionar para conseguir fazer essa força aqui atrás também. Aqui temos o pedal de freio, brake pedal, o reservatório de fluido, brake fluid reservoir, aqui o cilindro mestre, que é o master cylinder, o brake hose, aqui que seria nossas conexões. Temos aqui o brake pad, que é a nossa pastilha, e o brake caliper, que também é a nossa pinça. Os discos a gente pode chamar como rotor, que você pode achar também como disc em inglês, mas rotor é uma palavra um pouco mais científica para isso. Aqui no freio tambor, vimos que também tem o cilindro, que são os pistões que fazem com que a sua sapata vá se expanda ou contraia, fazendo com que a lona entre em contato com o tambor. Tem as molas de retorno, que é para voltar à posição original também. Isso aqui é aquela evolução da Fórmula 1, o que aconteceu com os furinhos aqui, ó. Em 2005 tinha pouca dissipação de energia, depois foi aumentando.
até que nos atuais já tem muitos furinhos aqui para você dissipar o máximo de energia térmica possível. Por que você tem isso aqui tudo? Porque quanto mais furinho, menor vai precisar ser aquela sua área de entrada dos dutos de freio. Com aquela entrada menor, você tem menos arrasto aerodinâmico. Menos arrasto aerodinâmico, mais velocidade. Vimos aqui ó, como é que funciona o sistema, né? Aqui temperaturas. Da MotoGP também. Beleza. Ô, Vinícius, Agora, pode falar. mais interessante agora, assim, que a gente repara nesse carro mais novo agora, igual carro híbrido, elétrico, é que o freio parece que consegue absorver um pouco de energia para carregar o carro, né? Exatamente, é um daqueles tipos de freios que eu mostrei para vocês. Não é o freio motor, é um freio adicional do seu carro, é aquele retarder. O freio retarder, ele faz exatamente isso. Ele pega energia que estaria sendo consumida ali na frenagem e transforma ela em carga de outro tipo. Por exemplo, nos veículos elétricos, que quando eles não estão acelerando, eles estão carregando. Quando ele está freando, ele está carregando. É basicamente isso. Ele utiliza da energia cinética ali para gerar carga para a bateria. E vocês podem ter certeza aí que veículos elétricos ainda vão evoluir cada vez mais, né? Hoje em dia a gente fala que o Tesla já é um carro muito bom. Vocês vão ver que daí para frente a gente vai melhorar muito. Eu creio que acredito nos veículos elétricos para o futuro aí. Vão realmente substituir os veículos a combustão interna, em veículos populares, pelo menos. Né? Gente, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, lá na nossa apostila do Nicolás, grande Nicolás. Ele tem um exemplo, né, de cálculo de tudo isso que eu falei para vocês lá dos freios, para um veículo que tem as características que estão apresentadas aqui nessa tabela. Então, tem todas as características do veículo aqui. Para 3 casos, o de frenagem só na dianteira, frenagem na traseira e frenagem nas 4 rodas. O que ele calcula? Calcula aqui o nosso parâmetro de frenagem, coeficiente de frenagem, depois calcula força de frenagem para o primeiro caso, reação nos eixos dianteiro e reação no eixo traseiro, para esse caso. Assim, ele calcula a força de frenagem dianteira e traseira. Beleza. Tem aqui todos os outros cálculos, né? Das acelerações, da área que você vai precisar em cada, em cada disco ali, em cada pastilha. A influência do coeficiente de atrito, tudo isso aqui, ó, tem calculado. Vocês viram que tem muita equação aqui, que estão todas exemplificadas. Eu até pensei em pedir para vocês fazerem algo parecido lá com o outro exercício. Mas só que eu acho que fica muito massivo vocês fazerem isso. E eu vou pedir um negócio diferente para vocês que eu acho que vai ser um pouco mais legal de ser feito. Que no final ele calcula o peso dos freios, faz análise de frenagem de longa duração, a frenagem de emergência, o tempo de parada. Tudo isso está aqui, olha. Se vocês precisarem projetar, ó, tudo aqui. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês viram aqui que são muitas páginas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 páginas, muita coisa. Para não ficar massivo, para vocês fazerem isso, agora eu vou propor um trabalho que não vai ser apresentado agora, vai ser apresentado um pouco mais para frente da disciplina, mas já vou falar com vocês exatamente agora. Então, para não ter desculpa, vai ser um trabalho que eu acho que vai ficar bem legal, vai ser bem interessante para cada um de vocês. E vou começar a discorrer sobre ele.
Vou escrever aqui. Só um minutinho. Vou abrir aqui meu arquivo para escrever isso para vocês. Gente, deixa eu compartilhar aqui a tela. O que eu quero para vocês? Esse aqui é o nosso trabalho de fundamento de dinâmica veicular. É o projeto de um veículo. O que eu espero de vocês? A gente vai fazer 5 grupos. Esses 5 grupos vão mostrar para a gente como que se faz o projeto específico de cada subgrupo que eu vou mostrar para vocês. Então, eu quero saber como se projeta, no caso, os subsistemas Então, isso aqui é o principal. Como se projeta os veículos em uma situação real. Vamos lá. Como que vão ser os grupos? A gente vai ter, vou colocar aqui, grupo 1, grupo de freios, o que a gente viu hoje. Grupo 2, grupo de suspensão. Grupo 3, grupo de direção. Grupo 4, grupo de chassi. Grupo 5, grupo de aerodinâmica. Cada um desses grupos, vou colocar aqui 5 membros em cada grupo. Na verdade, eu vou colocar 5. Deixa eu fazer uma divisão melhor. Vou colocar 5 membros aqui. Na suspensão, eu vou colocar 6 membros. Na direção, vou colocar 4 membros. No chassi, vou colocar 4 membros. E na aerodinâmica, eu vou colocar 6 membros. Isso aqui vai ficar uma divisão um pouquinho melhor, mais justa. Porque chassi e direção é um pouquinho menor, né? Então precisa de menos pessoas. O que vocês vão fazer? Dividam os grupos exatamente nesses números aqui. Não é para apresentar com nada diferente disso. Tem que ser exatamente essa divisão aqui. Vocês dividam entre si. Quem quiser, quem tiver interesse, é só falar, olha, meu grupo vai fazer sobre freios, meu grupo vai fazer sobre suspensão. Próxima aula a gente vai discutir isso. Discutam entre si, no grupo de vocês, e próxima aula vocês me apresentem o que vocês pensaram sobre isso. Então, essa aqui é a quantidade de membros do nosso grupo. O que vocês vão fazer? De onde que vai vir a pesquisa de vocês? A pesquisa vai vir de PCCs, teses, artigos científicos e, por último, só para informação complementar, artigos jornalísticos. Artigos jornalísticos são aquelas matérias que vocês conseguem lá, revista Auto Esporte, Quatro Rodas. Então, esses tipos de artigos são só para complementação
do nosso projeto. Vocês vão pesquisar como se projeta, quais parâmetros, e mostrando um caso real. Pode ser o caso que está lá no TCC, né? Mas tem que mostrar exatamente qual foi o caso. Não que vocês precisam fazer, mas vocês têm que justificar qual foi o projeto e por que levou tudo aquilo em consideração. É como se vocês, os membros, fossem me apresentar o TCC de vocês. Vocês vão escolher lá vários trabalhos, por exemplo, a gente vai basear em 3 trabalhos. Desses 3 trabalhos aqui, a gente descobriu que isso e aquilo. Como se vocês fizessem uma apresentação de TCC para mim, mostrando como que se projeta cada um desses elementos aí. Agora vamos lá para a parte que interessa a vocês também. A entrega. Ano que vem. A gente... Não, de jeito nenhum. Isso aqui eu acho que vocês vão aprender muito mais do que eu ficar falando. Dia da Vim. No dia do nosso TCC. Concordo. Vamos ver. Vai ser dia 4 e 11. Isso aí. Dia 4. 4 do 1? E 4 e 11 do 11. A gente tem 5 grupos. Vou deixar aqui mais ou menos meia hora de apresentação para cada. 25 minutos, mais ou menos, até 30 minutos de apresentação. Ô, Vinícius, apresentação slide? Você pode, assim, slide é melhor, né? Slide e qualquer outro elemento que você acha interessante. Se você for fazer alguma simulação, pode mostrar o programa também. Isso. Isso aqui é essa entrega. Qualquer um do grupo tem que estar apto a apresentar qualquer coisa. Vocês vão entregar isso na forma de slide. Então, estou facilitando para vocês. Mas o slide tem que estar completinho. Você não vai precisar entregar um artigo científico. Mas você vai precisar colocar todas as suas fontes, né? E pontuação. Agora, a parte que vocês gostam. Eu vou 30 pontos. 10 pontos aí nesse exercício, nesse trabalho. É o trabalho de maior pontuação que vocês vão fazer. Não vai ter prova com esse valor, não vai ter nenhum outro trabalho com esse valor. É a maior pontuação da disciplina. Com isso, eu acho que vocês vão aprender melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês onde vocês vão pesquisar isso. A pesquisa que eu fiz aqui foi em 5 minutos. 5 minutos eu consegui tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vem aqui, ó. Esse primeiro, dimensionamento de um projeto de disco de freio e caliper para um veículo de Fórmula SAI. Então, a gente tem aqui algumas coisas. Um aluno de graduação desenvolveu isso. Tem toda a formulação que ele utilizou. Se isso aqui for interessante, vocês vão lá, se baseiem nesse trabalho e façam a apresentação para a gente. Como que se faz um projeto de freio? Quais as equações foram utilizadas? E qual foi o caso real aqui utilizado? Aí vocês mostram isso para a gente, ensinando para a gente. Olha aqui, ó, a energia cinética dissipada. Não era exatamente aquilo que a gente estava vendo? Que ele leva isso em consideração também. Então, tudo isso a gente faz no nosso trabalho. Então, isso aqui é para o freio, tem outros artigos para o freio. Isso aqui foi só o quê? Eu pesquisei projeto de freio, artigo, apareceu isso aqui para mim. Tem aqui, ó, também, projeto de um sistema de suspensão e direção. Então, tem tudo isso aqui, ó. Todo o projeto. Se for interessante do lado da dinâmica veicular, a gente faz isso. Se for só do lado de resistência estrutural, não é tão interessante. Você pode adicionar isso também. Mas se vir só com resistência estrutural, não faz sentido para a gente. Aqui, ó, projeto de sistema
de suspensão de acordo com a cinemática, dinâmica multicorpos. O que é isso, gente? É aquela matéria que a gente viu em dinâmica de máquinas. Então, a posição, velocidades, posicionamento, tudo isso aqui a gente viu lá em dinâmica de máquinas. Tem aqui a análise estrutural de um chassi, que é a análise estrutural, né? Igual eu falei para vocês, só a análise estrutural não faz sentido, mas você vai adicionar ela no final no projeto do chassi, por exemplo. Aqui, ó, projeto de simulação estrutural de um chassi. Aqui tem rigidez torsional, aqui, ó, isso aqui já é da dinâmica, isso aqui é interessante. Você vai aliar a simulação estrutural com a dinâmica veicular. Deixa eu ver, otimização estrutural, também é interessante. Onde você vê isso mais, gente? Você consegue ver isso mais nos projetos da SAI. Então, se você pesquisa lá assim, projeto de suspensão SAI, você vai encontrar muita coisa, tanto para o Baja quanto para a Fórmula. Se pesquisar em inglês também, você vai encontrar mais coisas ainda. Isso aqui é a avaliação da rigidez torsional de um protótipo Baja. Vocês vão ver aqui muitos elementos, né? Por que ele foi analisado, como é que é feito o ensaio, isso aqui foi na prática, como é que você faz isso na prática. Né? Então, cada equipe dessa vai pegar um trabalho desse e apresentar para a gente qual que é a metodologia de cálculo para a gente conseguir isso. Temos aqui, ó, projeto cinemático da suspensão também, tem muita coisa. Pesquisei isso aqui em 5 minutos. Projeto de suspensão de Fórmula SAI. Aqui, suspensão duplar de um Fórmula, eu acho, também. Como foi feito esse dimensionamento. Que, no caso da aerodinâmica de um veículo de Fórmula SAI, como é que foi feita a simulação, como foram os parâmetros que foram levados em consideração, o que é importante, o que não é, como é que foi a metodologia. Tudo isso a gente precisa, né? Isso aqui são os resultados da simulação, né? Do fluxo de ar. Aqui, deixa eu ver, influência da aerodinâmica também, ó. Tem muita coisa para ser analisada. Então, aqui como é que foi feito a simulação. Pacote aerodinâmico, isso aqui da aerodinâmica também, né? Tudo isso foi interessante. É interessante para vocês verem. Conseguiram entender? Ok, eu quero que vocês aprendam mesmo. Mandem um negócio muito bom, viu? Tenho expectativas altas sobre isso. Minha expectativa é que, no final das contas, depois desse trabalho, você se interesse até em fazer um TCC sobre a área, tá? Então, é essa a minha expectativa para cada um de vocês. Se de cada grupo sair um com algum TCC, com algum tema de TCC bom, eu já acho muito legal. Deixa eu encerrar essa gravação aqui.